Muito bem, nesta aula vamos estudar importantíssimas hipóteses de extinção do crédito, dando sequência nessas hipóteses de extinção do crédito, e vamos olhar prescrição e decadência. Ah, Bob, isso é muito confuso, eu não sei lá, mas é a coisa mais fácil do mundo. Eu não sei porquê, existem alguns assuntos que as pessoas têm meio que ojeriza, meio pavor, não tem nada de complicado, é muito simples. Prescrição e decadência, muito simples. E vocês vão entender perfeitamente depois das explicações que nós vamos dar aqui. Então, antes de entrarmos nos dispositivos e nos detalhes importantes, vamos ter uma visão geral do que é prescrição e do que é decadência. Vamos lá. Observe que nós sabemos ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Maravilha. A fazenda pública, ela tem 5 anos para constituir o crédito tributário, se não ocorre a decadência. O A ficou separado ali do decadência, né? Mas não tem problema nenhum. Na hora de projetar é que deu essa diferença aí do tamanho da letra, mas ocorre a decadência em 5 anos. Então a decadência é o fato da fazenda pública não constituir o crédito tributário em 5 anos. Decai a perda do direito. Uma vez constituído o crédito, a fazenda pública tem novos 5 anos para entrar com a ação de execução, se não ocorre a prescrição do crédito tributário em 5 anos. Então, observe que é muito simples distinguir decadência da prescrição. A decadência é a perda da possibilidade de constituir o crédito através do lançamento, que ocorre em 5 anos. Prazo em direito tributário é sempre 5 anos, a não ser aquele prazinho de 2 anos do artigo 69, que já estudamos quando estudamos pagamento indevido. Fora aquele prazo do artigo 69 de 2 anos, os prazos em direito tributário são de 5 anos. Então, decadência em 5 anos, se não fizer o lançamento, ocorre a decadência. E uma vez feito o lançamento, a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com a ação de execução, se não ocorre a prescrição, que também ficou com um ozinho ali separado em função do tamanho da letra. Certo? Então, esta figura já nos ajuda bastante a distinguir o que vem a ser a decadência e o que vem a ser a prescrição. Ainda olhando para a figura, vocês me respondem com facilidade um detalhe. Qual o marco inicial do prazo prescricional? É o lançamento, lógico, não é? É o lançamento. Agora, qual o marco inicial do prazo decadencial? Aí, minha gente, é que nós temos que prestar atenção, porque são 4 marcos iniciais do prazo decadencial. Vamos lá, voltando para mim. Então, já sabemos que o marco inicial do prazo prescricional é o lançamento, mas o marco inicial do prazo decadencial. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre a decadência, então, especificamente sobre decadência, olhando o artigo 173 do CTN. Vamos lá. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Regra geral, nós vamos estudar com mais detalhes, mas do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No seu inciso 2º, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. E ainda um terceiro marco inicial, que é o parágrafo único. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto de 5 anos, contado da data em que se tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Outro marco inicial. Voltando para mim, você vai dizer assim, Borba, você vai me desculpar, mas eu não entendi nada do que está escrito aí, me fez uma confusão na cabeça. Pois é, eu sei disso. Só que agora nós vamos mostrar para vocês no esquema como é que funcionam esses 3 e mais um outro 4º marco inicial.
do prazo decadencial. São 4 marcos iniciais. E vocês vão entender perfeitamente olhando a figura e lembrando da redação dos dispositivos. Então vamos para o primeiro marco inicial, que é a regra geral, que está no artigo 173, inciso 1º. Vamos lá. Primeiro marco inicial, regra geral. Os 5 anos começam a ser contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Observe, portanto, que, na verdade, esse prazo pode ser até de 6 anos. Se o fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2008, tem todo o ano de 2008 e mais 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte para ser efetuado o lançamento. Então, pode chegar até a 6 anos. Ok? Esta é a regra geral do artigo 173, inciso 1º, o primeiro dos 4 marcos iniciais do período decadencial. Voltando a imagem para mim, agora é importante o seguinte, nós vamos olhar agora 3 exceções, ou seja, 3 marcos iniciais que não caem na regra geral. E é importante lembrar que tudo que fugir das exceções, ou seja, que não for exceção, que não se enquadrar nas exceções, recai na regra geral, que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de acordo com o artigo 173, inciso 1º do CTN. Muito bem, então vamos lá. Qual é o segundo marco inicial? Ele está previsto no artigo 173, inciso 2º do CTN. Vamos lá. Segundo marco inicial. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal em vermelho, vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, observe que foi feito, ocorreu o fato gerador, foi feito o lançamento, e sai uma sentença anulando aquele lançamento anteriormente feito por vício formal, vício na forma de se fazer o lançamento. A partir dessa data, a Fazenda Pública tem novos 5 anos para constituir o crédito tributário. Então, da data, não é do exercício seguinte, é da data da sentença que tornar definitiva a anulação do lançamento anteriormente efetuado por vício formal. Voltando para mim, muito cuidado. Por que é vício formal? Existem 2 tipos de vício. Vício é erro. Vício formal, que é na forma de se fazer o lançamento, e vício de direito, que aí o tributo não era devido. Ora, se fosse vício de direito ou vício material, de matéria, então não há que se fazer outro lançamento. Por isso, é muito importante que o inciso 2º do artigo 173 se refere a vício formal. O tributo era devido, não há vício material, não é erro de matéria, de direito, não. É vício formal, erro na forma de se fazer o lançamento. Então foi anulado o lançamento anterior, a partir dessa data, novos 5 anos para se fazer um novo lançamento. Detalhe importante aqui, olha só. O prazo decadencial no direito privado não sofre interrupção, nem suspensão. No entanto, é importante lembrar que 2 das principais bancas examinadoras de concurso, a CESP e a ESAF, a CESP, o UNB e a ESAF, consideram que o artigo 173, inciso 2º do CTN, é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Perdão, é uma hipótese de extinção e é, na verdade, uma hipótese de interrupção de prazo decadencial. Então, para essas 2 bancas examinadoras, e provavelmente outras talvez as sigam, no direito tributário, o prazo decadencial sofre sim interrupção na hipótese do artigo 173, inciso 2º, e já foi objeto de questão de prova nas 2 bancas, tanto na CESP quanto na ESAF. Então é importante lembrar disso. As outras bancas examinadoras não se posicionaram, mas muito provavelmente se posicionam da mesma forma ou não, mas isso não tem importância. O importante é você lembrar que existem 2 dessas importantes bancas que consideram que o artigo 173, inciso 2º, é sim uma hipótese de interrupção do prazo decadencial e, portanto, no direito tributário haveria essa possibilidade de interrupção desse prazo, que não há no direito privado.
Ok? Então, este é o segundo marco inicial do prazo decadencial. O terceiro marco inicial está no parágrafo único do artigo 173. Vamos lá. Da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, observe o seguinte. Ocorreu o fato gerador em 2010, pela regra geral, começaria a contagem no primeiro dia de 2011. Primeiro dia do exercício seguinte, pela regra geral. Mas, dentro do ano de 2010, foi feita a notificação ao sujeito passivo do início do lançamento e da necessidade de algum procedimento indispensável por parte do sujeito passivo para só então concluir o lançamento. Ora, neste caso, há uma antecipação. Começa da data desta notificação ao sujeito passivo, do início do lançamento e da necessidade de algum procedimento por parte dele para concluir o lançamento. Nesta data da notificação, começa a contagem de 5 anos do prazo decadencial, fazendo com que, se comparada à regra geral, a decadência ocorra antes, né, do que aconteceria se fosse contado pela regra geral. Mas é importante lembrar que esse dispositivo, ele só se aplica se a notificação tiver sido anterior ao primeiro dia do exercício seguinte. Porque se passar pelo primeiro dia do exercício seguinte, já começa a contagem normal pela regra geral. Ok? Voltando para mim, então, este é o terceiro marco inicial do prazo decadencial. E o quarto marco inicial, ele aplica-se exclusivamente para lançamento por homologação. E está no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Vamos lá? O parágrafo 4º do artigo 150, que é o quarto marco inicial do período decadencial, determina que, se a lei não fixar de modo diverso, o prazo para homologação será de 5 anos, caso não ocorra dolo, fraude ou simulação. Então, minha gente, na verdade, o que acontece aqui? Ocorreu o fato gerador, é a única hipótese em que o marco inicial do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador. Mas o parágrafo 4º diz, se a lei não fixar, e essa lei tem que ser lei complementar, lógico, porque o CTN é uma lei complementar sobre normas gerais, se a lei não fixar, e também o artigo 146, inciso 3º, a linha B, determina que somente prescrição e decadência são matérias reservadas à lei complementar. Então, se a lei não fixar, o prazo será de 5 anos, caso não ocorra dolo, fraude ou simulação. Agora eu lhes faço uma pergunta, ainda com vocês olhando para a figura. E se eventualmente ocorrer dolo, fraude ou simulação? O que eu falei no início do estudo dos marcos iniciais? Tudo que não se enquadrar nas exceções volta a ser regra geral. Então, minha gente, neste caso, se houver dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo é do primeiro dia do exercício seguinte. No exemplo que está aparecendo, seria do primeiro dia de 2011, o que é razoável, porque dá à Fazenda Pública um prazo maior para constituir o crédito tributário, porque o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. Então, 4 marcos iniciais do período decadencial. Voltando a imagem para mim. 4 marcos iniciais. Regra geral, artigo 173, inciso 1º, artigo 173, inciso 2º, 173, parágrafo único, e esse último, 150, parágrafo 4º, exclusivamente para lançamento por homologação, que começa, o marco inicial é a data da ocorrência do fato gerador. Sobre decadência, ainda temos que conversar muita coisa, um aspecto, um arcabouço jurisprudencial muito desenvolvido, mas nós vamos estudá-lo no nosso próximo encontro. Até lá.